Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos vocês que a partir desse momento acompanham a nossa programação, a programação do Ministério Família Cristã, que é um departamento da nossa igreja Assembleia de Deus, aqui em Santa Rita, na Paraíba. Nosso programa, a Bíblia e a Família, tem o objetivo de trazer esclarecimentos sobre a família baseado nas Escrituras Sagradas. E nesta noite, nós estamos felizes por ter você aqui conosco mais uma vez. Queremos pedir que você, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e não deixe de forma alguma de compartilhar o link dessa programação com aquelas pessoas que você entende que vai ser abençoada por aquilo que será tratado nessa noite. Hoje estamos com um tema bem interessante, né? Casamento consolidado. Então, um tema bastante interessante, onde nós vamos ver, com a luz da palavra de Deus, o que é um casamento realmente consolidado. E para trazer esclarecimentos sobre esse assunto, estão conosco nesta noite o nosso irmão Josimar, que é presbítero da nossa igreja e que trabalha em uma das nossas congregações, e a sua esposa, a irmã Tatiana, que o acompanha. E nós queremos deixar com o casal a oportunidade para que eles possam trazer as primeiras considerações. Pai do Senhor, irmão Josimar, Pai do Senhor, irmã Tatiana. Pai do Senhor, irmão Ronaldo, irmã Estela, Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui, é uma honra estar aqui para tratar desse assunto que é tão importante para os nossos dias atuais. É um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos nesse momento orar ao Senhor, como sempre fazemos, e logo depois nós estaremos ouvindo uma música e voltaremos já tratando desse assunto que certamente será muito empolgante. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai, nós queremos louvar Teu nome, Te agradecer por estarmos mais uma vez chegando, Senhor, às famílias através desta rede social, dessa programação que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem nos ajudado a continuar firmes, levando a Tua palavra para famílias que precisam estar baseadas, Senhor, nas Escrituras Sagradas. Nós cremos, Senhor, que Tu tens muito interesse pelas famílias, e é por isso que nós, Senhor querido, queremos nessa noite pedir a Tua bênção sobre todos aqueles lares que estarão, Senhor, abrindo as suas telas e deixando que a Tua palavra entre aconselhando e abençoando. Senhor, abençoe os nossos entrevistados e que nessa noite sejamos ricamente abençoados em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então ouvir uma música e daqui a pouco nós voltaremos com a programação A Bíblia e a Família. Viva procurar algo que me faça bem. Sigo pelo mundo afora, já não sou ninguém. Basta de esperar por quem nunca se importou pela vida abatida de um pecador. Minha vida é um problema longe de Jesus. Ando carregando tudo, só não levo a cruz. Eu quero renunciar todos os pecados meus. Quero entregar minha vida inteiramente a Deus. Não quero continuar assim tão triste. Eu sei que Deus no céu existe e pode agora me acolher. Eu quero a paz gozar completamente, viver num mundo diferente, só de alegria e prazer. Viva procurar algo que me faça bem. Sigo
pelo mundo afora já não sou ninguém. Basta de esperar por quem nunca se importou pela vida abatida de um pecador. Minha vida é um problema longe de Jesus. Ando carregando tudo, só não levo a cruz. Eu quero renunciar todos os pecados meus. Quero entregar minha vida inteiramente a Deus. Não quero continuar assim tão triste. Eu sei que Deus no céu existe e pode agora me acolher. Eu quero a paz gozar completamente, viver num mundo diferente, só de alegria e prazer. Só de alegria e prazer. Só de alegria e prazer. Estamos de volta com o programa Bíblia Família e nós queremos, hoje, tratando de casamento consolidado, nós queremos ler um texto antes de expormos a nossa primeira pergunta para o casal que estará sendo entrevistado. E minha esposa, Estela Paiva, ou Estela Costa, estará lendo um texto. Atente para o que vai ser lido. Eu convido a todos vocês que estão em casa, abram sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 24, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém. Então, diante desse texto que nos mostra Jesus se utilizando de uma metáfora para ensinar que aqueles que não apenas ouvem, mas praticam a sua palavra são como uma casa firmada na rocha, nós queremos trazer a nossa primeira pergunta para o casal, irmão Josimar e a irmã Tatiana. O que é um casamento consolidado? Amém. Entendendo que a palavra consolidado é algo firme, é algo sólido, e eu gosto muito da palavra resistente. O texto bíblico aí mostra a resistência. Então, um casamento consolidado é um casamento resistente, um casamento sólido, e isso se dá na própria leitura que foi lida, se dá pela prática da palavra de Deus. Então, quando nós falamos a respeito de casamento consolidado, significa que aquele casal, aquela família está firmada em alguns princípios, fundamentos que a Bíblia rege, né? Então, todo casamento que nós podemos dizer casamento consolidado, significa que existem princípios que aquele casamento, que aquele casal está seguindo, está sendo colocado diante de todas as situações que advém aquele casamento, aquele casal. E é interessante que quando nós olhamos para o casamento na Bíblia, essa instituição divina, se é uma instituição divina, se foi o próprio Deus quem criou o casamento, ele deu a diretriz. E quando o casal segue essas diretrizes, segue esses princípios, segue fundamentos que Deus instituiu, biblicamente falando, significa que aquele casamento
tem total chance de ser realmente uma família consolidada. Graças a Deus. Inclusive, nós queremos até fazer menção do programa passado, onde foi falado sobre ideologia de gênero, que não deixa de ser uma tempestade, né, sobre a família. E o nosso texto fala exatamente sobre isso, né? Sobre as águas que vieram, sobre os rios que bateram sobre aquela casa, simbolizando ou figurando as dificuldades que as famílias estão passando, sobretudo nessa época. Irmã Tatiana, nunca foi tão necessário que a família estivesse consolidada como hoje em dia. Não é isso mesmo? Sim, porque se a gente analisar esse texto que foi lido, você vê que a Bíblia ela diz sobre a casa que é firmada ali na rocha, né? Então, se a gente entender sobre uma construção de uma casa, ela começa com uma base, né? Ela precisa de uma base, precisa dos fundamentos ali, né? Eu não entendo muito de construções, mas a gente sabe que o mínimo é você construir uma base boa, né? Fazer ali as vigas, né? Para que a casa fique de pé, né? Para que ela não venha depois a ruir. Então, o início disso tudo começa com Cristo, né? Então, eu tenho que firmar a minha base do meu casamento antes de me casar. Ou seja, eu preparo ali o meu terreno, eu faço a minha base para que quando esse lar começa a ser construído, ele fique firme. E tudo isso se resume a Cristo, ou seja, é quando eu coloco Deus como princípio, né, da minha vida, até antes de me casar, e depois que a gente, né, casa e permanece com Deus ele como seu alicerce, o fundamento da tua casa, ela permanece ali firme. E aí vem essas tempestades, conforme a gente vê se findando os tempos, grandes tempestades para aqueles que são, né, como foi dito no programa anterior, conservadores e se mantêm firmes na palavra do Senhor, para que essas tempestades não venham derrubar a família cristã constituída por Cristo. Os embates são muito grandes, né? São muito fortes. E o texto diz claramente, não é simplesmente uma circunstância, são várias circunstâncias. São várias. E a firmeza do casamento, a firmeza da família é a rocha é Cristo. É Cristo. Exatamente. E como que nós conseguimos firmar? Como que nós conseguimos fazer com que esse casamento seja consolidado? Através da palavra de Deus. Existem princípios, fundamentos que regem a vida do casal. Seguindo, com certeza, será firme, né? O casamento será consolidado. Essa semana eu ouvi lá no meu setor de trabalho um comentário sobre casamento. Alguém disse que casamento não presta. Meu Deus. E eu respondi o seguinte, eu disse: o casamento presta, casamento é bom. Casamento foi uma ideia que saiu do coração de Deus. O problema não está no casamento em si, está nas pessoas que não seguem as diretrizes para que vivam felizes. Perfeito. É o nosso pastor Djalma, para quem nós também mandamos a paz do Senhor, certamente ele está nos assistindo. Ele sempre diz que a Bíblia é o manual da família, né? A Bíblia é o manual da família, e se todos seguissem, se os casais seguissem aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, certamente nós veríamos que casamento é uma bênção, como graças a Deus, eu que sou casado há 28 anos, tem sido uma bênção na minha vida, e eu não tenho do que reclamar. Deus tem nos abençoado. Glória a Deus. A segunda pergunta, né, para o irmão Josimar ainda, ele falou aí que existem alguns princípios, né? E eu gostaria de perguntar que ele citasse alguns princípios para um casamento consolidado. Amém. São vários princípios, né? Eu vou usar um princípio bíblico e vou deixar minha esposa também dizer algumas coisas, porque alguns princípios que a gente estava comentando e ela tem uma ideia fantástica a respeito. Um princípio bíblico, eu quero ler só um versículo, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o versículo 24.
versículo 24, conhecido. Diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, unir-se-á ou apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, percebemos que o casamento é essa união. O homem unindo com a mulher. Essa palavra unir-se, na língua portuguesa, ela é um pouco fraca. No original hebraico, unir-se tem uma força extraordinária. Esse unir-se fala disso como se fosse uma solda, como se fosse uma cola. Uma mistura que impede a separação. Então eu gosto muito desse termo cola. É uma cola, é como se pegasse dois papéis e colasse. Depois de um tempo não dá para separar mais. É uma solda bem feita, não tem como separar. Então, um dos princípios que eu amo é quando o homem entende isso. Quando o homem entende que o casamento é para a vida toda. Acho que esse é o primeiro princípio que eu adquiri para mim quando eu era muito moço, entendendo que eu tinha que escolher a pessoa certa, a mulher certa, porque casamento não era para um dia, não era para uma semana, não era para um mês, o casamento é para a vida toda. Então, um princípio bíblico é isso, esta cola, essa solda, essa fundição, vamos dizer assim. Alguns dizem que casamento é uma sociedade. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque para mim sociedade se desfaz. Se não der certo a sociedade, se desfaz. Casamento para mim não é como uma sociedade. Casamento é para toda a vida, não tem como se desfazer. Não tem como se desfazer. Então, para mim um princípio bíblico é isso. É o homem entender que o casamento é para toda a vida. Outros princípios, por exemplo, o planejamento. Minha esposa pode comentar a respeito do planejamento que se faz. Ela já até começou a falar antes e depois do casamento. Acho que seria interessante falar a respeito desse princípio. O planejamento, ele é a base, né, de todas as coisas, né? Então, Cristo, ele se agrada quando você faz as coisas conforme manda, e o figurino conforme manda a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, o nosso manual, como bem diz nosso pastor. Então, se eu me planejo para algo, se eu tenho uma ideia de algo, eu sou uma serva do Senhor. Eu tive, né, a honra e o privilégio de ser nascida num lar evangélico, né, ser criada por pais que me ensinaram a palavra do Senhor. Então, desde muito nova, eu já tinha essa ideia de que quando eu chegasse à idade adulta, que fosse um dia me casar, eu teria que ter certeza daquilo que eu iria fazer. Ou seja, isso já seria um planejamento, já iniciar, a gente já dá até um recado para a juventude, né, de comece esse planejamento. O planejamento não é depois que você casa, ele começa antes, como a casa. A casa você só vai botar as cortinas, para as mulheres que gostam de decorar a casa, os tapetes, só no final da construção, né? O começa com a base, então seja o planejamento. Eu tenho um testemunho, já contei algumas vezes esse testemunho. Quando eu tinha 17 anos, meu pai era um pastor, então tinha toda aquela pressão em cima, né? Filha do pastor, quando é que vai casar, com quem será, né? Então eu me lembro como se fosse hoje, eu ajoelhei ao pé da minha cama e eu disse: Deus, olha, eu sempre fui muito envolvida com a obra do Senhor, então não tinha tempo para namorado, né? Eu não queria saber daquilo, que eu queria era trabalhando para Jesus. Então eu fiz uma oração assim: eu fiz 17 anos, estou sentindo uma leve pressão em cima de mim, então olha, eu vou ser muito sincera com o Senhor. Eu lembrei daquela passagem que diz, né, você pede, não recebe, você pede mal. E na hora veio à mente assim, ó, se for o plano do Senhor que eu venha me casar um dia, então eu quero que o Senhor mande para mim, né, um homem que seja assim. Fiz uma lista, né, servo do Senhor, que seja primeiramente um servo teu e amante da tua palavra e cumpridor dos princípios, né. E fui falando, eu falei inclusive da aparência e tudo. Isso passaram 3 anos quando eu conheci depois o meu esposo, né, Josimar, e pela aparência, eita, já é meio parecido com aquilo que eu tinha pensado. E depois a gente foi, né, conhecendo, né, a família, que para mim é muito importante, enfim, para a gente ganhar tempo. Eu fiz isso com base para minha vida, já me planejando para o futuro que eu acreditava que o Senhor teria para mim. E o próprio Jesus disse, né, quando o homem vai fazer um grande empreendimento, exatamente, primeiro ele planeja. Faz o planejamento. E o casamento é um grande empreendimento.
Em grande. Então tem que planejar. E isso tem se que ter segue planejamento. depois que você casa, né? Aí você escolheu uma pessoa ali, Exatamente. Deus abençoou o relacionamento, e depois você continua planejando. Planeja os sonhos do casal, né? Sempre fundamentado na palavra do Senhor, sempre priorizando o reino de Deus. E aí vem os planos, né? Materiais. Não deu para construir uma casa antes de casar, compra uma casa, vai adquirindo, arruma um trabalho, planeja uma viagem. Então tudo isso é planejamento, né? E após o planejamento, vem aí os investimentos. É um outro princípio, Né? investimento. Que é o outro princípio que a gente bem conversou muito sobre isso. O que é o investimento? Às vezes a gente fala em investimento, pensa só em dinheiro. O investimento no mercado financeiro está na moda, criptomoedas, né? Mas aqui a gente está tratando de investimento interpessoal, ou seja, eu preciso investir no meu casamento. Esse é um princípio básico, na minha visão, para um relacionamento de sucesso, um relacionamento consolidado. Algumas pessoas não acreditam quando a gente fala, mas a gente vive um casamento de 13 anos de muita paz dentro de casa. Não existe, né, pensamentos diferentes muitas das vezes ali. São pessoas diferentes. São pessoas né? diferentes, criadas diferentes, como foi bem falado, hormônio, né, de hormônios fisicamente diferentes, mas a gente tenta ali viver uma vida de felicidade e de paz, porque temos Cristo no lar e a gente tenta investir no relacionamento, né? Não só investir no, eu quero um carro, não, eu vou investir no relacionamento. O que é isso? É um tempo de qualidade. Eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem com meu esposo, mas às vezes você tirar uma noite ali, 2 horinhas e escutar tua esposa, escutar teu marido. Tomar um sorvete. Vai na praça, anda de mão dada, coisas, né, que eram antigas e que eram excelentes e funcionavam muito bem. Então, o investimento e a manutenção, que seria o próximo princípio, né, que estaria, para mim está tudo atrelado ali, né, que você planeja, você investe e você mantém. Mas eu já tenho, como o senhor disse, com a sua esposa, 28 anos de casado. Mas a manutenção, ela tem que ser tão... permanecer para que seja como era no primeiro dia do casamento, né? Eu falo muito isso, na nossa casa a gente tem muita questão do elogio, meu bem, poxa, que coisa linda, né? Às vezes ele está preparando o estudo da palavra do Senhor, a gente conversa, mas que Deus lhe deu sabedoria e inteligência, que você continue assim. Nossa, como você está bonito hoje, você está tão elegante com esse terno azul, né? Essa camisa azul te deixa tão bonito, né? E muitas das vezes incentivar o seu cônjuge. Meu bem, você faz uma comida tão gostosa. Às vezes a mulher fica ali horas na cozinha, aquela coisa, aquele calor, né? E ali ela faz uma comida e no final não custa você dizer que coisa maravilhosa, sua comida é maravilhosa. A não ser que a esposa não tenha um talento para cozinhar, né? Que seja entre outros. Mas é você manter, né? Você elogiar, você apoiar. Olha, eu queria fazer uma faculdade, de repente, né? Mas para que você vai fazer isso? Você vai gastar dinheiro, não vai ter tempo para os seus filhos? Não, vamos conversar. Esse sonho é um desejo, o que a gente pode fazer para a família se adaptar a essa situação, né? Então, ou seja, você está ali fazendo a manutenção como um carro. Eu vi hoje uma ilustração que eu achei muito interessante. Um determinado senhor teve um carro e rodou com aquele carro por 500 mil quilômetros. A empresa, né, que era fabricante do carro, achou aquilo tão interessante por não ter precisado fazer o motor do carro, que lhe deu um carro novo de presente. Ou seja, que coisa extraordinária o cuidado daquele homem com aquele carro. Então, para esse casamento ser duradouro, porque uma pessoa, um casal, 2 folhas que se colam, você descolar e sair a folha inteira é impossível. Então, o que é que eu faço para manter meu casamento firme, feliz, pacífico, consolidado? Eu ter Cristo primeiramente como minha base e eu fazer a manutenção dele. Sentir a dor do outro, apoiar o outro, às vezes corrigir. Muitas das vezes acontece, nossa, casamento, você não devia ter feito isso. Em casa, quando a gente chega, a gente conversa. Então, tudo isso são coisas que parecem pequenas, mas no final dão um grande resultado. Interessante que, quando ela fala de investimento, a gente só investe naquilo que vai te dar resultado. Ninguém investe em algo que não vai ter um retorno satisfatório. O erro hoje das pessoas é não colocar expectativa no casamento. Parece que as pessoas investem pouco no casamento. Exatamente. Há uma visão errada sobre casamento. E casamento é tão promissor, como você disse, casamento é extraordinário. Extraordinário. Então, quando o homem investe no casamento, ele colhe frutos de todas as áreas financeiras, áreas emocionais, de todas as áreas. O homem consegue ter resultados quando ele investe no casamento. Tem homens
que investe mais no trabalho, deixa de investir na família, por exemplo, e ele acaba tendo dificuldades dias depois, porque o investimento na família, para mim, vai ser a base que vai sustentar o homem, porque o homem pode ter um melhor emprego, pode passar dificuldades no emprego, ele pode encontrar paz dentro de casa. O homem pode perder um emprego, um exemplo, pode perder um emprego, mas se ele tem uma família consolidada, porque ele investiu no casamento, ele vai ter paz, ele vai ter uma mulher que vai lhe ajudar, ele não vai ser uma mulher que vai lhe acusar, não, ele vai ter a tranquilidade, até Deus abrir uma outra porta, ou até Deus abrir o entendimento e ele ter um próprio negócio, não sei, mas esse investimento na família vai trazer esse resultado que talvez hoje você não consegue ver, mas amanhã, depois, esses resultados vão vir. Então, a falta de investimento traz prejuízo para o homem. E a manutenção, nós não conseguimos ter algo bom, nós não conseguimos ter algo excelente se não houver manutenção, né? Funcional, né? Funcional se não tiver manutenção. Interessante que nesses tempos de pandemia, né, houve um movimento muito grande dos lares, né, os divórcios. Exatamente. Exatamente, as pessoas esquecem dos princípios lá atrás. Você começa o seu casamento a partir do dia que você namora com aquela pessoa e vê que aquela pessoa é para o seu futuro. A gente mesmo tinha um hábito, quando a gente era namorado, de conversar muito. E conversar muito mesmo sobre sonhos, sobre... Eu casei conhecendo quem era o Josimar, e o Josimar casou conhecendo quem era a Tatiane. A gente deixou o tempo de ficar abraçando, isso para depois do casamento. A gente primeiro precisava nos conhecermos para fazer essa base, né? Ah, Tatiana, mas você e o Josimar foram criados na igreja, teve alguém que ensinou vocês. Então, aí vai entrar aí o trabalho também da igreja, né? De ensinar os nossos jovens, porque como já foi, o Josimar já bem disse no começo, o casamento ele não é para uma semana, ele é para a vida toda. Então, se o casamento começa muito precoce, pessoas despreparadas, imaturas, sem esse entendimento de que isso é para uma vida toda, acontece o que está acontecendo hoje. O senhor falou no começo sobre a tempestade da ideologia de gênero, a dissipação da família, e agora veio a pandemia, onde as pessoas precisavam ficar dentro de casa, colocar à prova a convivência. E para mim, o que eu mais prezo, e sempre disse isso a ele desde o começo do nosso namoro, a convivência para mim tem que ser uma convivência pacífica, de bênção, de felicidade, mesmo na dificuldade. Muito bem. Muito bem, nós estamos aqui com o presbítero Josimar e a sua esposa Tatiana, que está nos trazendo esclarecimento sobre o tema casamento consolidado. Nós já fizemos 2 perguntas para eles, tivemos respostas muito interessantes e agora nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho nós voltaremos com mais algumas perguntas. Fique aí e não esqueça, se você ainda não fez, compartilhe o link desse vídeo, dessa programação com aquelas pessoas que você acredita que será abençoada. Voltaremos daqui a pouco. Bate, bate, coração. Bate, não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer sozinho, nada faço sem você. Escute, coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora,
e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal pra ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Senão chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Sem você. Estamos dando continuidade a essa sequência de perguntas. E agora nós vamos fazer alguma pergunta ao irmão Josimar. Quais as atitudes que um casal deve ter para a consolidação do casamento? Amém. São várias as atitudes, várias. Eu separei 3, eu tenho basicamente 3 atitudes que eu gostaria de mencionar. Eu quero ler um texto bíblico para mencionar. Efésios capítulo 5, o verso de número 21. Efésios capítulo 5, no versículo 21. É um texto que muitos que tratam casamento usam esse texto. Versículo 21 do Efésios capítulo 5 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros. Isso é dependência. Eu estava pensando a respeito dessa atitude. Eu cheguei na seguinte conclusão: ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher consegue sobreviver sozinho, sem depender do outro. Ninguém. Não há possibilidade alguma, não há. No casamento, quando um homem se dispõe a casar-se com uma mulher, o estilo de vida é mudado. É um solteiro que passa a ser casado. Isso é simples. Um que passa a viver com 2. E no final da somatória é uma só carne. Então, nesse versículo diz: sujeitando-vos uns aos outros. Isso é interdependência. Existe um ditado que a gente ouve muito, né? Um por si, cada um por si e Deus por todo. Eu ouvi um casal dizer isso. Eu ouvi um marido dizer isso. Em uma situação que eu não me recordo qual era, e ele disse: não, mas é cada um por si e Deus por todos. Ele disse, falando a respeito de casamento, algo que aconteceu. Individualismo, né? O individualismo. Então, a dependência, parece que a dependência desse marido para com sua esposa não existe. Ele não se sujeita a ela e ela não se sujeita a ele. Então, há uma falta de dependência. Então, uma atitude que enriquece, que consolida uma família, para mim, é a dependência. É o marido depender da esposa, a esposa depender do marido. Né? É como se fosse assim: o marido supre a deficiência da esposa e a esposa preenche ou cobre a área que o marido ali tem dificuldade. Então é um ajudando o outro, é um dependendo do outro. Quando o homem casa-se, que agora é uma só carne, não existe aquele negócio é meu, agora é nosso. Eu prezo num casamento
quando eu falo a respeito de casamento, eu prezo isso, essa dependência. É nosso, um depende do outro. Então essa é uma atitude. O homem que dentro de casa é ele, é eu, só eu, não vai dar, não consegue. O casamento não consegue estar consolidado num princípio bíblico, não consegue. Um outro princípio que eu acho que é interessante demais é o comprometimento. Se não houver comprometimento da parte do marido ou comprometimento da parte da esposa, o casamento não terá sucesso. Comprometimento com o quê? Com os votos que foi feito diante do altar, diante de um juiz de paz, diante de um pastor. Comprometimento com aquilo, com os votos que fez a esposa, com os votos que a esposa fez com o esposo. Se não houver o comprometimento e a garantia de que aquilo vai ser verdade e que você vai manter aquela postura de realmente cumprir com aquilo que fez, ou os acordos que foram firmados entre o casal, e ele se comprometer em cumprir com aquilo, se ele não fizer isso, o casamento não vai estar consolidado. Então esse comprometimento não pode faltar no casamento. Comprometimento da esposa, comprometimento do esposo. E uma outra atitude que é pouco se falada, e eu gosto muito disso, é a prestação de contas. Do marido prestar conta com a esposa, e a esposa prestar conta com o marido. Eu costumo pensar da seguinte forma: se um homem ou uma mulher não consegue prestar conta de sua vida dentro de casa, para a mãe ou para o pai, esse não está apto para o casamento. Porque tem gente que tem dificuldade de dar explicações. Você estava onde? Por que você chegou a essa hora? Não é assim? Às vezes tem perguntas que vêm e a pessoa não quer dar explicação. Ela não quer prestar conta. No casamento, e isso é verídico, e eu já conheço muitos casamentos que têm essa dificuldade de prestação de conta. Você não tem nada com a minha vida, você não tem nada a ver com o que eu fiz, você não tem nada a ver. E no casamento, a prestação de conta traz uma consolidação fantástica. Então, quem não tem essa capacidade de prestar conta, de enfrentar o interrogatório, né? Que às vezes é interrogatório, né? É isso, é aquilo, por quê, né? Onde você estava, essas coisas todas. Se a gente não se submeter a isso, não prestar conta, a gente vai estar fadado a uma derrota no casamento. Porque a esposa, por exemplo, ela necessita de resposta. O esposo também. Às vezes o homem fica naquilo, não preciso saber, mas o homem precisa sim. É porque o homem não tem coragem de fazer o interrogatório que a mulher tem. A mulher tem muita coragem e faz muito interrogatório. Na verdade, é a prestação de conta. Isso é uma coisa simples. A gente tem um hábito, por exemplo, eu estou num determinado lugar, antigamente nem tinha, né? Hoje tem um WhatsApp, que é super fácil. Bem, eu estou indo em tal lugar, ok? Então ele sabe aonde eu estou, eu também sei onde ele está. Ah, mas isso é um monitoramento de vida. Não, isso é uma prestação de contas, é um estar junto. A gente não está junto no mesmo lugar, mas a gente continua junto, a gente é um casal, né? E sobre determinadas coisas, uma vez eu lembro de estar saindo para um determinado lugar e uma pessoa da família, mas você precisa mesmo, na época não tinha WhatsApp, a gente morava no interior, então não tinha nem muita comunicação, e eu estava muito agoniado, porque eu queria dizer para ele, isso não é porque existe um julgo, um peso de dizer, não é porque é ali, é a prestação de conta normal, é dizer para ele o que eu estou fazendo, ele dizer para mim, bem, hoje eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou ter que avisar minha mulher porque eu vou trabalhar até mais tarde. Isso não é você dar satisfação na sua vida, você escolheu dividir a sua vida com alguém, então isso se torna natural, pelo menos para mim é muito natural. Então eu lembro de não conseguir avisar ele que eu precisava sair de emergência, e eu fiz um bilhetinho e preguei no banheiro, né, no espelhinho do banheiro, e ele chegou primeiro do que eu, quando chegou estava lá o recado, eu saí para tal lugar, eu vou chegar mais tarde do que você. Uma coisa se tornou uma coisa natural na nossa casa, porque para mim são bases e princípios de um relacionamento firme, consolidado, né? O comprometimento. Se o casamento não tem comprometimento, ele não vai à frente. Eu preciso estar comprometido com o outro.
E vai entrar aquilo que a gente falou na pergunta anterior, né? O incentivar, o corrigir, por exemplo, né? Eu estar comprometida com ele não é só, você é lindo, não. Às vezes eu preciso dizer para ele, porque se ele é a pessoa com quem eu sou, a pessoa com quem ele conta, é dizer para ele, olha, eu acho que aqui a gente precisa. E isso não se trata de autoritarismo, deixando isso claro, muitas das vezes, né? O homem, né? A gente que somos mulheres, o homem quer, porque você não, peraí, cara, recua um pouquinho. Olha, meu bem, eu acho, use palavras brandas, né? A Bíblia fala que a palavra branda, ela diminui ali a raiva, o furor. Então, assim, errou, corrija, você fez algo, prestação de contas, vai prestar conta, eu não gostei que você fez isso, mas não precisa ser ignorante, não precisa ser bruto ou bruta, porque também tem muita... Paraibana, a mulher geralmente é uma mulher muito brava, né? Ela é conhecida, eu morei muitos anos no Sudeste, lá a mulher é conhecida como uma paraibana brava. Mas você não precisa ser brava, você não precisa ser nervosa. Olha, eu não gostei, tá nervoso, respira um pouco, se alivia e depois você fala, né? E isso entra aí, esse comprometimento de estar ali unido. Unidos em quê? A partir de Cristo. Cristo fez vocês estarem unidos, porque foi Ele que, no coração dele, que surgiu a família. Então, através de Cristo a gente está junto. Então, para que se alterar mesmo se a atitude está contrária àquilo que você acredita? Então, eu recuo um pouquinho, respiro fundo. Tá bem, ó. Ou você, esposa, você saiu, você não me avisou, né? Ou você fez tal coisa determinada que eu não concordo. O que é que a gente vai fazer para que isso não se repita? Né? Vocês falaram algo muito interessante, né? Essa questão desse comprometimento, prestação de contas, né? O casal, ele precisa entender que o casamento envolve uma união, né? Sim. Um compartilhamento, não é uma vida isolada um do outro, né? Individual. Então, assim, a gente está vendo uma época onde o individualismo, ele cada dia mais forte, né? Então, eu não quero prestar conta de nada da minha vida, né? Vive como uma pessoa solteira. Exatamente. Casada, mas solteira porque não quer nem compartilhar o que sente, né? Então, essa união, ela é muito importante num casamento, realmente. Quando tu falou a respeito disso, eu conheço casais e eu assumi uma postura e vou dizer a respeito dela e não vou criticar outros casamentos, mas eu conheço casais, famílias que não vivem uma vida estruturada emocionalmente, financeiramente, porque basicamente é tudo dividido. É meu e é seu. Você toma conta. Eu acho que isso não é bom. Não é bom. Uma casa dividida, ela não consegue subsistir. Eu conheço casais que o marido trabalha e a esposa trabalha. Ela recebe o salário e ele também recebe o salário. E no final do mês não há uma união de renda. Existe o salário dela e o salário meu. E se o marido talvez precisar de dinheiro, pega emprestado e tem que pagar depois. Acontece isso muito e eu já ouvi muitos a respeito disso. Para mim isso não é um casamento. Não é. Casamento consolidado não é, porque ainda há uma divisão ali. Se é um casamento, a renda é dos dois. As dificuldades do casamento é dos dois. A bonança é dos dois. Tudo é dos dois. Isso é um casamento. Né? O interesse é dos dois. O interesse é dos dois. Perfeito, perfeito. Então, essa dependência, esse comprometimento e esse prestar de conta, pode ter certeza que quem coloca isso nas suas atividades diárias no casamento, pode ter certeza. O casamento vai ter de sucesso. E tem como ser você. Você não vai deixar de ser você. Sim. Você vai continuar sendo uma pessoa individual, né? Mas dentro do casamento você mantém essa unidade, esse relacionamento de união, de compartilhamento, né? Para que haja uma harmonia. Precisa haver essa união mesmo. Precisa. Porque assim, eu já tenho ouvido muitas pessoas citarem o texto bíblico de forma equivocada. Muitas pessoas dizem assim, que está escrito que deixará o homem pai e mãe e serão os dois uma só pessoa. Isso não existe. Não é. Não é uma só pessoa, são duas pessoas. Exatamente. Agora,
essa união torna os dois uma só carne, mas as individualidades permanecem. Permanecem. Então, irmão Josimar, irmã Tatiana, nós falamos aqui sobre questões que consolidam, é isso mesmo, a união matrimonial. E nós falamos de atitudes, de coisas que são, vamos dizer assim, internas. Perfeito. Do marido para com a esposa, né? A preocupação que deve haver entre os dois dentro de casa, vamos dizer assim. Então são questões internas. Mas nós já fizemos um pequeno comentário. Nós sabemos que a família está passando por uma dificuldade, por turbulências que vêm de fora para dentro. Sim. Né? E mesmo aquelas famílias consolidadas, aquelas famílias que estão alicerçadas na rocha, como lemos no nosso texto no início da programação, mesmo essas famílias, elas podem balançar. Sim. Elas sofrem esses embates, né? E esses embates são identificáveis, né? Então a gente precisa se preparar para ele. Então eu gostaria que o Senhor, já que nesses últimos dias essa luta, essa tempestade tem se tornado cada vez mais ferrenha contra a família instituída por Deus, eu gostaria que nós pudéssemos ajudar as famílias que estão nos ouvindo hoje, citando duas dessas dificuldades ou desses desafios que a família ela está sujeita neste mundo em que nós estamos vivendo hoje. Pois bem, dentro de tantos embates, né? E a gente sofre muito. Duas, eu acho que a família está sofrendo. Primeiro, a banalização do casamento. O que é o casamento? O que se entende com o casamento? Alguns dizem que casamento não presta. Será que essa pessoa realmente sabe o que é o casamento? Outras pessoas dizem que o casamento é um mar de rosas. Pois bem, o que é o casamento? Há uma banalização no casamento, hoje, nos nossos dias atuais, que está crescendo e está tomando força. Por exemplo, hoje, muita gente quer estar junto com uma pessoa, mas não quer casamento. Aí inventaram o que hoje é lei, né? Que está sendo feito por muita gente, que é a união estável. Se não União der certo, estável. é fácil de Isso é separar. um tapa no rosto de quem conserva o casamento. De quem conserva o casamento, união estável. Então hoje, um dos grandes desafios realmente é essa banalização do casamento. Por exemplo, o que é a união estável? Quando uma pessoa se une a outra pessoa, né, através dessa união estável, ele não recebe o título de casado, não é isso? Ele permanece solteiro. Não, o estado civil dele não muda. Ele é solteiro. Isso está lá, está na lei. Quando você pratica o ato, né, dessa instituição, o casamento, você passa de solteiro para casado. Muda o estado civil. Nessa ideia, eu fico pensando, como o casamento está banalizado? Como? Está banalizado demais. Não se entende mais, não se quer mais o casamento, não se quer mais viver a primícia do casamento, a união. E muitas das vezes as pessoas que casam não querem se unir. É a desunião dentro do casamento, como foi citado agora. Então, para mim, um dos grandes desafios é das pessoas entenderem que realmente casamento, não se deixar ser levado para essa banalização do casamento, e eu digo o nome, né, que é essa união estável. Para mim isso é um perigo para o casamento. E a gente nota, presbítero Josimar, que são leis montadas em prol do direito individual. Individual, né? Perfeito.
Enquanto que o casamento é uma proposta de união de tudo, união de propósito, de objetivo, de sonhos, né? Mas essas leis, elas vêm exatamente para valorizar o direito individual e, com isso, a questão da responsabilidade com o outro, ela fica, ela esfria, ela é nula. Ela é nula, né? Não tem responsabilidade. Exatamente. Então, o casamento se perde ali. Se perde. Então, para mim, um grande desafio hoje é isso. Eu acredito que até na igreja, pessoas vão querer entrar nessa linha de raciocínio da união estável. Eu acredito que crentes que se dizem, né, ser crentes, vão querer entrar nessa linha de raciocínio, principalmente os jovens hoje, com essa ideologia, porque eles podem se separar. Lógico que a lei, né, também está sendo mais rigorosa. Há dias atrás, a união estável não fazia com que, por exemplo, se houvesse uma separação, cada um fique com o que tem. Não havia aquele rigor de fazer a separação de bens ali, o que constituiu junto vai ter que dividir. Não tem. Não tinha. Hoje já tem. Na união estável, se houver uma separação, vai ter que fazer do mesmo jeito que se faz no casamento. Mas isso é só engano. É engano. O casamento ficou banalizado por causa disso. Existe, e principalmente as pessoas do mesmo sexo estão usando essa brecha, né? Essa brecha da união estável. Homossexuais estão fazendo uso disso, porque como a lei diz que o casamento é de um homem com uma mulher. Isso. A união estável não. A união estável não diz isso. A união estável, eu esqueci qual é o termo que se usa, mas a união estável é como se o período de convivência permite que você pode ter essa união estável, homem com homem, mulher com mulher. Então, para mim, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, para mim, é a questão do divórcio. O divórcio é algo que vem como uma avalanche, né? Muita gente se divorciando. E parece que ficou comum, parece que ficou moda, virou moda agora, né? Casamentos de anos e que se divorciaram. Está virando moda o divórcio hoje. E para mim, divórcio é a apostasia do amor. Divórcio para mim é a apostasia do amor. A própria Bíblia diz, eu acredito que é Malaquias, diz que Deus odeia o divórcio. Isso. Deus odeia o divórcio. Não faz parte do princípio divino o divórcio. Como eu disse no início, o casamento é para toda a vida. Só que hoje há um fortalecimento grande do divórcio incalculado. A mídia mostra o divórcio e o divórcio vem pintado de uma forma bela. Tem pessoas que casam pensando em se divorciar. Exatamente. É inacreditável isso, é inacreditável. Por quê? Porque às vezes gera lucro. Às vezes não, na maioria das vezes não, porque para mim divórcio, ela traz destruição, ela traz prejuízos. Para mim divórcio deixa um rastro de destruição na vida da pessoa, tanto emocionalmente, financeiramente. É uma destruição, divórcio é uma destruição, mas ela é pintada de ouro. O divórcio é encarado hoje como algo normal. Há uns dados que dizem que o casamento, a maioria dos divórcios acontece com os casamentos até 2 anos, não é isso? 2 anos. Até 2 anos. E a média de 13 anos no Brasil. E a média de maior anos de casamento é até 13 anos. Olha só como que o divórcio está sendo encarado e visto. Algo normal. Isso é um problema sério. E isso adentrou no meio da igreja de forma avassaladora. Hoje não se via antigamente como se vê hoje irmãos divorciados. Existem muitos casos de divórcio na igreja. O que está acontecendo? Os princípios do casamento não estão sendo seguidos? O casal não está conseguindo consolidar o casamento?
vem as tempestades, vem os problemas, vem os embates, vem o não entendimento, e são muitas desculpas, não é verdade? Quantas desculpas que se dá? Se você perguntar para pra alguém que se divorciou, que optou por fazer a separação, pergunte para ela os motivos da separação. Alguns são ciúmes, traições, infidelidade, mas o quê? Eu estava tentando lembrar. Incompatibilidade. Exatamente, incompatibilidade. Essas são as desculpas que se vê hoje. Então, para mim, um dos grandes desafios para manter um casamento consolidado, ela tem que enfrentar, para mim, esses dois. Está muito visível hoje. Interessante falar que antigamente os divórcios eram por causas extremamente até nobres. Às vezes uma agressão física, né? Uma mulher ou um homem, antigamente, mas ainda é a maioria mulheres que são agredidas por homens. E eu já presenciei, né? Meu pai, por ser líder de igreja no ano passado, já é falecido, e esse dia eu estava dizendo que graças a Deus, Deus o recolheu, porque para viver em dias atuais ele estaria muito estressado, né? Ele era muito conservador. Então, em vez assim, de mulheres que precisavam mesmo sair de casa ou se separar para não serem mortas. Às vezes, e era algo escandaloso. Era um escândalo, né? Ou muitas das vezes pela traição mesmo. Às vezes o homem ia embora. Hoje em dia as mulheres também vão, né? Antigamente eram mais os homens. Então, era por esses motivos. Hoje em dia, a questão do divórcio, a gente vê que é muito natural. Não concordei com o que você falou, me dá o divórcio. Amanhã eu vou no cartório, já vou dar entrada e acabou. Não existe ali um casamento firmado, consolidado. Não, peraí, a gente está com dificuldade, vamos resolver. Eu vi uma pesquisa outro dia de um escritório de advocacia que representava as mulheres, e no dia da assinatura do divórcio eles colocavam a mulher muito bem arrumada, e às vezes o homem chegava lá, não reconhecia, que isso, e aconteceu o caso de haver a desistência do divórcio ali, porque às vezes deu entrada no divórcio por um motivo muito banal. Aí entra a banalização do casamento. Por que eu vou casar? Se não der certo, cada um vai pro seu lado. E tá normal hoje, e isso é o perigo dentro da igreja por causa dos nossos jovens. Eles estão sendo muito influenciados pelo mundo. Então, se o colega de classe, de faculdade, de escola diz que não tem nada a ver você se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, quanto mais você se casar. Então isso é um perigo muito grande, porque o casamento não entra aí como uma instituição divina, entra como uma coisa besta. Me apaixonei por ele, vou me casar, pronto. Se não der certo, no dia do nosso casamento no civil, eu pedi, meu nome não ficar tão grande, eu pedi para retirar um dos meus nomes, né, de pai ou mãe, e aí a moça disse, não, mas se você divorciar, dá muito trabalho para botar seu nome no lugar de novo. E eu brinquei com ela, falei, vocês casam as pessoas já pensando em fazer elas se separarem. Isso é divórcio se torna uma opção. É verdade. Divórcio se torna uma opção no casamento. E por motivos que não são. Quebrou um copo, hoje você quebrou, joga fora. Não, a gente é ensinado a consertar. Não existe um casamento que vai viver 50 anos sem dificuldade. Vai ter dificuldade. Às vezes, como o senhor bem disse, não é só interna, às vezes vem de fora, né, da família. Às vezes é uma família que se mete, que dá conselho, uma mãe que dá conselho para uma filha ou para o filho. Menina, essa tua mulher aí, troca por outra. Ela não presta, não sabe cozinhar direito. E às vezes as pessoas, então tá bom, é mesmo, né? Você tem razão. Às vezes um problema financeiro, né? Um marido perde o emprego, uma empresa que fale, e ali não. Na hora da bonança, a esposa e o marido sabem estar junto. Aí não veio os votos que foi falado lá no altar, eu vou estar com você. É onde? É na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, é em todo momento. Então o que acontece hoje? Não, faliu, não tem dinheiro, não posso ficar com você. Você tá doente, não posso ficar com você. Meu esposo sofreu um acidente, faltando 50 dias para o nosso casamento, ele machucou muito a perna, e o médico disse para o meu sogro, para minha sogra, eles vieram conversar comigo, olha, o médico quer amputar a perna dele. E o meu sogro, eu nunca vou esquecer isso que ele disse para mim, Deus já o recolheu, né, em saudosa memória, ele disse para mim, você vai querer ficar com meu filho, a gente era noivo, você vai querer ficar com meu filho mesmo se ele tiver uma perna e meia? Eu disse para ele, olha, o amor que eu sinto pelo seu filho não se baseia na quantidade de membros que ele vai ter. Né? Então é isso, é estar com uma pessoa no momento da dificuldade e da abundância também. Então hoje assim, vem os filhos, muitas das vezes os filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, mas hoje é um problema. Aí teve um filho, pronto, aí começa a discórdia,
como vai criar e vem a avalanche do mundo invadindo a casa do cristão, ele não sabe lidar com aquilo, aí vai piorar a situação se separando. Então, o cristão, principalmente, se ele quer ter um casamento consolidado e firme, ele precisa estar atento a essas coisas. Está com dificuldade em qualquer área do casamento, resolve. Se você e ele não conseguem resolver, procura quem consegue, que é meu pastor, o meu líder espiritual, alguém que entenda da palavra do Senhor, que possa me ajudar na minha dificuldade. Porque a gente hoje é muito orgulhoso. Não, eu tô com problema em casa, né? Irmão, ele não pode saber, porque eu tenho que manter a minha aparência. Nas redes sociais eu posto a foto da minha família feliz, tudo é lindo, mas dentro de casa tá batendo nos filhos, tá agredindo a esposa, tá agredindo o marido, tá faltando com respeito, porque eu acho que o casal tem que se respeitar mutuamente. Eu respeito, ele me respeita. É uma via ali que os dois estão caminhando juntos. Então, existe essa, principalmente as redes sociais hoje, mostra aquela família de comercial de margarina, mas que dentro do lar está faltando, está com problema, está com dificuldade. A pandemia veio, colocou todo mundo dentro de casa. E agora? Como é que eu vou lidar com meu marido? Porque ele saiu de dia para trabalhar e voltar de noite é muito fácil. Como é que eu vou conviver com ele dia e noite agora? Eu não consigo, os filhos não conseguem. E em vez de resolver esse problema, pastor, né, irmã Giovanete, me ajude. Eu estou precisando de ajuda, de força, né? Comunicar aos santos as suas necessidades. Não vou jogar meu casamento fora porque eu estou com dificuldade. Eu vou atrás da solução. Se quebrou, a gente conserta. Exatamente. E hoje acontece muito de se procurar o líder espiritual, o pastor, simplesmente para anunciar que está sendo separado. Já quando não tem mais jeito. Exatamente, né? Quando poderia contar com a ajuda de uma pessoa preparada para consertar o copo. Exatamente. Assim, né? Muito bem, nós estamos falando sobre casamento consolidado, com a presença do nosso presbítero Josimar e sua esposa Tatiana. Nós vamos ouvir uma música e daqui a pouco nós voltaremos com a última questão desse tema que estamos abordando agora. Voltaremos daqui a pouco. Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda e coragem e a vitória alcançar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. Jesus dá força ao homem que está sem coragem. Levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. Se levas uma cruz eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Se firme nessa ponte que ampara os teus pés.
pés nessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. Cristo é a ponte. Voltamos novamente aqui para a última pergunta dessa temática de hoje, casamento consolidado. O irmão Josimar, presbítero da igreja, está com a sua esposa, a irmã Tatiana, nos ajudando nesse tema. E nós já caminhamos aí bastante e vamos para a última questão, que na verdade é um pedido que nós fazemos ao nosso irmão para que ele possa aconselhar. Certamente uma família desestruturada, não consolidada, não faz bem para ninguém dentro de casa, não, certo? E pode ser que nessa ocasião, você que assistiu toda essa programação, esteja perguntando o que é que eu posso fazer para que a minha família possa se tornar consolidada. Então eu queria pedir que o presbítero Josimar e sua esposa pudessem trazer alguns conselhos para essa pessoa, irmão Josimar, que está pensando dessa forma. Amém. Amém. Foi dito muito nessa noite a respeito de casamentos consolidados, mas eu quero dar alguns conselhos práticos. A minha esposa também vai dar. Primeiro, oração. Oração, a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, o manual, ela tem que estar viva, fazendo parte da sua vida. Você marido, você esposa, você filho, a palavra de Deus, ela tem que fazer parte da sua vida. É ela que vai dar as diretrizes, ela que vai dar o comando, é ela que vai ser o gatilho para o sucesso da sua vida. A palavra de Deus, a vida de oração, a palavra de Deus, e seguir esses conselhos. Você marido, você esposa, tenha esse sentimento de dependência. Você depende dele, ele depende de você. Tape as brechas das faltas de um do outro. Mantenha o seu compromisso com a sua esposa, mantenha o seu compromisso com a sua esposa. Tenha esse comprometimento diário, pelos votos que você fez, pelos acordos que você fez. Os acordos não são mais bem entendidos. Refaça os acordos dentro da sua casa, refaça. Consolide a sua família através desse comprometimento. Se você não tem o hábito de prestar conta, se deixe prestar conta. Se deixe. Prestar conta é bom para você, é bom para sua esposa, em resumo, é bom para a sua família. Que Deus possa continuar te abençoando, te dando essas orientações, porque com certeza, se você seguir essas orientações e muitas outras, você vai ter uma família consolidada. É interessante falar também sobre a individualidade. Nós conversamos aqui brevemente sobre isso, e são duas pessoas individuais, né? Fisicamente, biologicamente, e até de vidas que são criadas, né? Foram criadas diferentes, foi criado de uma forma, ele foi criado de outra. Então somos duas pessoas vivendo num casamento. Então eu já vi pessoas dizerem que eu era uma pessoa alegre e feliz, depois que eu casei eu fiquei amarga e chata. Então as escolhas que eu faço, que você faz, vão trazer resultados e frutos lá na frente. Então a escolha de me tornar chata ou amarga, ela é minha, particular, independente do casamento. Então, se existe algo no meu relacionamento que me frustra a ponto de mudar o meu jeito de ser feliz e alegre, eu preciso encontrar um jeito de resolver isso. Isso entra no refazer os acordos, na renovação dos votos, né? Já passou muitos anos que se casou, aquela pessoa que se casou já não é mais a mesma, então você renova os votos, você continua unido ao seu marido ou à sua esposa, independente. Os meus sonhos eram outros, antigamente eu não me importava, hoje eu quero já fazer uma faculdade, eu quero estudar,
mas o meu marido não deixa. Não, converse com ele, ou contrapartida, o esposo também. Você ser uma pessoa individual, eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de trabalhar, as mulheres hoje, né, gostam muito de trabalhar, ter essa questão do profissionalismo. Então, converse com o seu esposo, mostre a ele os seus sonhos, aquilo que você tem de sonho, de ambição para o seu futuro, claro, tudo dentro da palavra do Senhor, né, para que você continue tendo a sua essência, mas sem perder a união do casamento, porque o casal precisa estar unido em Cristo. Não é uma competição, não é uma corrida onde quem vai chegar primeiro, ou quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é mais alto, mais baixo, mais gordo ou magro. É uma união de duas pessoas que vivem juntas, né? Eu sou uma pessoa pequenininha, eu sou muito baixinha, meu esposo é alto, mas não é uma competição de altura e de tamanho, é uma vida juntos, né? De repente, eu sou mais pra frente, como ele mesmo fala, ele é um pouco talvez mais tímido, mas isso não quer dizer, ele tem mais desenvoltura para determinada coisa, eu tenho mais para aquilo, né? Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, e minha esposa, né, querida? Então, mas eu posso chamá-lo para você vir me ajudar, vamos fazer aqui junto um jantar para nossa família. Então é se unir. O casal está unido, tendo Cristo como base. Hoje nós estamos vivendo em tempos de pandemia, onde a gente não pode sair para muitos lugares, mas crie o seu lar um lugar de paz, onde você tem anseio de estar. Não, que alegria que terminou minha jornada de trabalho, eu vou para casa, né? O seu lar tem que ser um lugar de alegria, um lugar de paz, onde o Senhor habita, né? A gente brinca muito, né? Que alegria que a gente tem de voltar para casa depois do dia de trabalho. Hoje o Senhor nos concedeu a honra de trabalharmos juntos, que era um desejo antigo meu, e Deus, né, permitiu que a gente trabalhasse no mesmo ramo juntos. E uma das maiores alegrias é quando chega o final do dia, que a gente pode ir para casa. Ou seja, é o lar onde o Senhor está ali, habita a união. Isso é fácil? Não é fácil, mas são atitudes diárias, pequenas coisas que a gente pode fazer dia a dia. Eu não sei como fazer isso. Busque o Senhor através da oração, através da palavra, o Espírito Santo. Acontece de você estar numa situação no meio de um problema e não saber resolver. Somos seres humanos, mas se você clamar ao Senhor naquele momento, Senhor, me dê sabedoria para resolver tal situação, o Espírito Santo prontamente ele vai te atender. Então isso vai mais do querer estar junto e feliz no meu relacionamento. Deixe os embates, as competições para lá e fica unido dentro do seu lar. A flexibilidade, na minha opinião, é algo extremamente importante no casamento também. Eu preciso entender que esse momento é o momento dele ou dela, então eu vou apoiá-lo, eu vou ser flexível, eu vou entender. E não como a gente já falou aqui, eu vou jogar meu casamento fora e pronto. Não. Seja flexível, seja alegre, seja agradável, né? Isso, se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que os frutos do Espírito são o quê? Temperança, domínio próprio, mansidão. Então, ou seja, se eu estiver em comunhão com Cristo, a minha vida, eu vou abominar o pecado, eu vou deixar de lado as coisas que vão me distrair, né? E vou praticar aí a palavra de Deus, fruto do Espírito. Eu vou ser uma pessoa alegre, mansa, humilde, reconhecer o meu erro. Se meu marido ou minha esposa vem, você fez errado, tá bom, eu reconheço, não é fácil reconhecer. O perdão, o lar tem que ser um lugar de perdão. Eu vou perdoar você, você vai me perdoar e a gente vai caminhar junto. Vou só finalizar dizendo, se não é mais como era antes, eu não posso dizer, eu casei aos 21 anos, hoje tenho 34 anos. Não sou mais aquela jovem, mas com o passar dos anos a gente foi renovando os nossos sonhos. Juntos, cada um, né, com os meus sonhos, eles com os sonhos deles, a gente une os nossos sonhos, os nossos desejos, para que nosso casamento seja cada vez mais firme. E firme como? Em Cristo. A palavra de Deus é a nossa bússola, ele é o manual. O Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é ele que vai nos levar ao céu. Então, se eu praticar a palavra do Senhor, viver uma vida de oração e fazer com que Cristo, depois de Cristo, a minha família seja a minha prioridade, com atitudes simples e diárias, o Senhor vai conduzir esse casamento a um casamento consolidado e feliz. Tem por objetivo consolidar o seu casamento. Exatamente. Seja isso para permanecer firme em todas as adversidades. A partir de hoje, esse seja o seu maior desejo, o seu objetivo e seu foco. Vou fazer o meu casamento que ele seja consolidado e feliz. E, sobretudo, o amor. Né? Muito bem. Graças a Deus por tudo que nós aprendemos nessa noite. Para alguns,
Alguns relembraram, né, daquilo que a palavra de Deus diz, para que o casamento continue consolidado. Casamento consolidado é família consolidada e é esperança para essa sociedade que está tão fragmentada, tão conturbada. Nós estamos chegando ao final do programa A Bíblia e a Família. Queremos agradecer de todo o coração ao casal que teve estado nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, mas antes nós vamos encerrar orando. Eu quero pedir que a minha esposa Estela, ela esteja orando por todos nós. Amém. Antes de orar, só lembrando, né, do texto base que nós lemos nessa noite, que tanto o insensato como o prudente, né, não estiveram isentos, né, das adversidades. Todos os dois passaram por adversidades, tempestades, mas a grande diferença foi a prática da palavra. Enquanto um não praticou porque estava edificado sobre a areia, o outro praticou a palavra, e a palavra é Jesus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar, vamos pedir, agradecer a Deus, né, por esse momento e apresentar a todos que nos ouviram, né? Em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este momento de aprendizado da Tua Palavra, onde dentro dos lares, Senhor, a Tua Palavra alcançou os corações e nós cremos perfeitamente, Senhor, que ela não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada família que ouviu e que vai ouvir essa programação. Estende Tuas mãos, Senhor, sobre cada vida. Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que foi feito nesta noite e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agradecemos a você que esteve conosco até agora e convidamos você para que na próxima semana, outra vez na sexta-feira, estejamos juntos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus no programa A Bíblia e a Família. Deus abençoe você e até a semana que vem, em o nome do Senhor Jesus.